Paz e graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 46. Nossa meditação nessa manhã. O Salmo dos filhos de Corá. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, e põe termo à guerra. Até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai do céu, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos dê entendimento da parte do Senhor. Que do céu, Senhor, fale ao nosso coração. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições que Jesus fala passam de coisas muito pequenas, como hoje de manhã eu cheguei na minha cozinha e fui lavar os pratos, e na hora que eu cheguei na cozinha, uma abelha entrou e veio direto na minha direção e picou a minha boca, aqui. Na hora eu me assustei e falei com Lara, sem motivo algum, eu não fiz nada. Ela simplesmente veio e me picou. E eu agradeci a Deus. Falei, Deus, obrigado porque não foi no olho. Obrigado porque não foi nos lábios, em algum lugar que machucasse mais do que meu queixo. Né? Pequenas aflições. Pequenas, quase nada. Né? Há aflições muito maiores e que nós aprendemos a fazer tempestades em copo d'água. Talvez fizéssemos um escândalo, outra pessoa fizesse um escândalo muito maior, né? Ao ser picado por uma abelha. Talvez alguém que tenha uma alergia, que seja algo muito mais grave. Você percebe que uma coisa tão pequena para mim pode ser gigantesca para uma pessoa que tem algum tipo de alergia à picada de inseto. O mundo é assim. As coisas não se encaixam e não são exatamente como nós desejamos. Eu escolhi pregar esse texto hoje porque nessa semana minha mãe caiu em casa e quebrou o fêmur. Vai ser operada amanhã. E eu comecei a pensar sobre tudo isso, né? Como isso revira totalmente a família, né? Como isso faz com que toda a família fique aflita. Minha irmã pegou logo um avião, foi para lá e estão todos lá muito preocupados. Quando eu olho situações como essas, que são difíceis, que minha mãe está bem idosa, e a possibilidade dela vir a falecer na cirurgia é grande, eu preciso olhar para um lugar que seja maior do que a minha aflição. Eu preciso olhar para um lugar
em que eu tenha a certeza que nada escape da mão. Porque a vida, por diversas vezes, ela vai escapar das minhas mãos, ela vai escapar dos meus planos, ela vai escapar daquilo que eu quero. Mas nada escapa da mão do nosso Deus. Nada sai do roteiro que Ele quer para as nossas vidas. A primeira verdade que nós devemos entender para aquietar os nossos corações no meio da aflição é entender que Deus é Deus. Parece redundante, né? Mas esse Deus aqui é o Todo-Poderoso. É onde o salmista vai desaguar quando ele chega no verso 10 e diz assim: aquietai-vos. Ele assume a primeira voz no seu salmo e fala como o próprio Deus e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aqui é o Criador dos céus e da terra. Aqui é aquele que faz todas as coisas existirem. É o Deus Todo-Poderoso. Isso deveria ser suficiente para aquietar os nossos corações, as nossas objeções, as nossas oposições ao mundo e à vida. Mas o fato é que não é. Às vezes nós precisamos de um pouco mais. Às vezes nós precisamos de um colo. Do colo do próprio Deus. Às vezes nós precisamos ampliar a nossa confiança. Em outras palavras, Deus não quer que nos submetamos a Ele contrariando a razão. Isso significa que precisamos entender que Deus é todo-poderoso. Eu preciso compreender, e isso passa pela visão que eu tenho do próprio Deus. Nas minhas aflições, se eu olhar para Deus como um Deus mau, eu vou me destruir. Eu vou definhar. A minha alma vai secar. Mas se eu olhar para as minhas aflições como um caminho em que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, está me conduzindo para preparar a minha vida, inclusive para que eu o conheça mais profundamente, isso pode mudar totalmente o meu entendimento desse Deus, que é o meu Pai, que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, que está nos céus. Aquele que o nome tem que ser santificado seja o teu nome, ó Deus. Que o seu reino faça parte de tudo, que venha o teu reino sobre nós. Ele é um Pai querido, um Pai que ama os seus filhos. E que até dentro das aflições me ensina. O próprio Jesus disse: vós que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Os momentos difíceis e as aflições, elas são necessárias na vida, porque são nelas que nós talhamos o nosso entendimento. São nesses momentos difíceis que nós crescemos. São nesses momentos difíceis que nós aquietamos os nossos corações. Porque entendemos que, em primeiro lugar, Deus está comigo. O texto do salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente. Ele não é socorro, ele é socorro bem presente. Ele está comigo. Ele caminha comigo.
Se eu adoeço, ele deita comigo na cama. Percebe? Quando Israel, por desobediência, vai para o cativeiro babilônico, o próprio Deus, segundo o profeta Jeremias, tira a sua presença do templo e vai para o meio do povo. Uma coisa que a gente não entende. As pessoas falam muito de Deus tirou a sua presença por causa do pecado, mas a grande verdade é que Deus foi para o meio do povo. Deus esteve com Israel em meio a todo o seu sofrimento. Deus esteve com o seu povo como um pai que ensina o caminho em que ele deve andar, como o escritor de Hebreus explica. Que se Deus disciplina, é porque nós somos filhos. E se ele disciplinou Israel, é porque Israel era filho. E precisava ser corrigido. Estava com dura cerviz, desobediente, vivendo uma vida longe daquilo que Deus queria para eles. Portanto, toda a correção na vida do povo de Israel no cativeiro foi para que eles voltassem para Deus. Foi para que eles se aproximassem do Pai. E é lindo perceber que dentro do cativeiro é que eles voltam a buscar a Deus que eles tinham esquecido. É lá que nascem as sinagogas. É lá que nascem os fariseus, os santos, os separados para ensinar a Torá. É lá que o povo volta a adorar a Deus. Ou seja, eu preciso entender que as aflições da vida, elas devem me aproximar de Deus. Porque Ele é o meu refúgio. É onde eu me escondo. Refúgio é um lugar que te protege, inclusive, do mal. É uma proteção. É o lugar para onde nós fugimos para escapar do perigo. Corro para Deus. É nele que eu vou me refugiar. No original aqui é aquilo que serve de amparo. É o que ampara a minha vida, é o que sustenta. Como esses pilares, eu olhando aqui para cima, o peso dessa madeira, como isso foi estruturado, cada pilar desse sustenta o seu peso. Deus é aquele que sustenta toda a terra, todo o cosmos e todas as coisas. Ele é esse amparo. E Ele está comigo, Ele é minha fortaleza. É Ele que me guarda. De forma figurada, Ele é a força moral, Ele é a firmeza, Ele é a constância da minha vida que me sustenta em toda e qualquer tribulação. Ele é socorro bem presente nas tribulações. E é interessante que o texto vai me mostrar que esse Deus está no meio da cidade, diz o verso 5, e que a cidade jamais vai ser abalada. Você tem uma linguagem de guerra da cidade de Jerusalém, do povo de Deus, dos muros que protegem a cidade. Você tem uma linguagem bélica. Mas o que eu quero que você entenda é que, assim como Deus estava no meio de Israel, assim como Deus tabernaculava no tabernáculo no meio do povo, assim como Jesus foi enviado ao mundo, e João, quando vê a pessoa de Jesus, ele diz que ele tabernaculou no meio do seu povo. Deus está no meio da sua igreja. Em toda a história, em tudo que a igreja atravessou, em suas perseguições, na morte de tantos mártires, Deus sempre esteve no meio da sua igreja e sempre cuidou dos seus santos. O salmista avalia a situação pela ótica de quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus da glória, Ele é o Deus Criador, Ele está comigo no meio da tribulação, então Ele chega ao entendimento, Ele diz, portanto, não temeremos.
E aí ele mostra uma paisagem de desolação, de guerra. Ele mostra uma paisagem de erupção, de um vulcão. Não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares. A gente sabe o que é um tsunami, né? Tsunami é justamente quando o fundo do mar se abala e ondas imensas são lançadas sobre a terra. Ele está mostrando que ainda que a natureza se levante, ainda que as águas tumultuem, espumejem, ainda que haja uma tempestade, ainda que as águas estejam em sua fúria, diz assim, na fúria os montes se balancem. Quando você olha uma montanha gigantesca, você vê a sua pequenez. Imagine você ver uma montanha inteira sacudindo. Ele está dizendo, ainda que tudo isso esteja ocorrendo, há alguém que está por trás. Um outro salmista disse que o Senhor rege a tempestade. O Senhor está regendo os ventos, os trovões, estourando e as árvores saltam como bezerros. Os salmistas mostram uma linguagem poética para dizer, ainda que tudo isso revire, não temeremos. Porque o Senhor Deus está comigo. O que é que você passa na sua vida? O que você tem passado? Qual é o seu grande medo? A primeira verdade dessa manhã é Deus está contigo. Quando Jesus sabia que ia para o Pai, ele sabia o que o coração dos seus discípulos sentiria, ele disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sem ninguém. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E ele vos guiará. E ele diz mais, ele diz aos seus discípulos, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está sempre comigo. Segunda verdade que eu quero que você aprenda no dia de hoje. No meio das aflições, eu preciso entender que é o próprio Deus quem luta por nós. Não somos nós. O verso 7 diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha, vinde. Contemple as obras do Senhor e que assolações ele efetuou sobre a terra. Ele põe termo na guerra. Até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. O salmista, ele mostra que a aflição pode ser gigantesca. Ele mostra que tudo que ocorre nesse mundo, nada escapa da mão desse Deus. E ele percebe algo que é muito maior. Ele diz, o Senhor, o Yahvé, dos exércitos está conosco. Quando eu vejo o problema, quando eu vejo a tribulação do mundo, e aqui pode ser aplicada a qualquer tribulação da nossa vida, eu não posso esquecer que Deus está comigo e luta por mim. Eu não estou lutando sozinho em meio às minhas tribulações. Porque é esse Deus que faz cessar a guerra. É esse Deus que despedaça o arco. É esse Deus que faz silenciar os montes. Ainda que as nações se levantem contra nós, é esse Deus que faz tudo se arrefecer.
E a grande beleza disso, ele fala no verso 4, que quando tudo está se desabando, se destruindo, ele diz que há um lugar, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que enche de alegria a casa de Deus no meio de toda essa tribulação. Israel foi sitiada diversas vezes, irmãos. O povo de Jerusalém foi sitiada por vários povos diferentes e guerras e pessoas que se estabeleceram e atacaram a casa do Senhor. E eles podiam dizer, há um rio lá embaixo que nos dá água, que nos dá alegria, que nos dá sustento. E aqui há um rio que eu posso entender que é um santuário onde Deus mora. Se eu for contemporaneizar, é o habitar de Deus em nós. Essa morada de Deus que me acalma. E que eu posso descansar porque é Ele que vai fazer a luta no meu lugar. Porque é Ele que vai silenciar os montes, os mares. É Ele que vai dizer a tempestade quando ela está na sua maior força e a gente acha que vai sossobar, que o nosso barco vai afundar e Ele diz, quieta, velho. Silencia-se. Se aquieta, mar. Observe que essa palavra de Jesus, lutando a nossa luta, quando o mundo vem contra nós, dizendo, aquieta. É a mesma voz que está dizendo a você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque às vezes essa tormenta não está fora, está dentro. Às vezes fora está tudo calmo. E dentro de nós uma tempestade furiosa. Dentro da minha alma. Me tirando a paz, o sossego. É esse mesmo Deus que luta dentro de mim e me diz, aquieta-te. Não é? Aquieta-te aí. E é sempre um sussurro. Lembra do profeta? Depois de destruir todas as obras dos profetas de Baal, ele se esconde numa caverna, ele diz que vê os montes, ele vê tudo isso, tudo acontecendo, e ele procura Deus, e tudo se desabando, e a força da tempestade, ele diz, eu não vi Deus em lugar nenhum. E tudo se acalma, Deus lutando por ele, e o sussurro que entra na caverna, ele diz, Deus está no sussurro. Eu preciso aprender a quietar a minha alma no Senhor. Eu preciso entender que não é pela minha força, mas é Ele que trabalha no meu lugar. Que é Ele que vai à frente. Assim como Moisés sabia, se Deus não fosse com eles, nada aconteceria. Então ele disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não irei. O Senhor pode me mandar para onde for, mas se o Senhor não for comigo, não irei. Porque é o Senhor que luta a minha luta. O problema, irmãos, é que nós olhamos as águas espumando, os montes, nós olhamos o problema e não percebemos exatamente que o Senhor está sobre todas as situações. É por isso que o salmista conclama e diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, veja o Senhor que você não está vendo. Tudo isso, Deus que faz. E no meio da vida, eu preciso aprender a contemplá-lo, a percebê-lo.
Vejam as obras do Senhor, vejam quem Ele é, veja o que Ele faz. Certamente Ele nos livrará. Bendito seja Deus. Descanse a sua alma. Descanse a sua alma. Deus vai batalhar a sua peleja. É Ele que faz isso por você. Terceiro e último lugar. Para que eu aquiete o meu coração no meio das tribulações, eu preciso entender. Deus está comigo, Deus batalha por mim, e por fim, por isso mesmo, eu devo aquietar a minha alma e o meu coração e confiar em Deus. Olha o salmista. Aquietai-vos. Aquietem-se e vejam o que eu posso fazer. Quando Pedro percebe que o seu mestre morreu, quando Pedro olha para a vida dele, junto com os discípulos, tudo perdeu sentido para Pedro. Seu coração estava absolutamente aflito. E só tinha uma coisa que fazia Pedro se acalmar. Ele era pescador. Ele diz, vou pescar. Pega e sai para pesca. E leva os discípulos. A beleza do texto é que, por diversas vezes, irmãos, como ocorreu antes com Pedro, a gente vai tentar pescar, a gente vai tentar pescar, a gente vai tentar pescar, a gente vai tentar fazer pelas nossas forças, a gente vai tentar dar um jeito em solucionar a vida, nós vamos buscar caminhos e formas, nós vamos tentar dar um jeito. Mas não vamos pescar nada. Porque nós paramos de confiar em Deus. Quando ele está voltando arrasado da sua pesca, quando ele está voltando destruído, joga a rede à direita do mar. Como Pedro, nós pensamos assim, eu sou especialista em pesca. Sabe nada de pesca, eu sei tudo. Eu sei tudo sobre a minha vida. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei tudo. Mas de acordo com a sua palavra, eu vou jogar aqui a rede. E a quantidade de peixes era tão absurda que eles não conseguiam dar conta. Quando Pedro vê o acontecimento, ele aponta, é o Senhor. E ele já tira a roupa e sanguíneo igual a mim, né? Vai nadando. Quando ele chegou lá, ele saiu para quê? Pescar. Diz o texto que Jesus tinha pão, peixe, estava fazendo peixe. Estava tudo pronto. Ele deu duas lições a Pedro. A primeira, no seu trabalho, e na sua necessidade, na sua aflição, sou eu que te alimento. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente. Jesus já tinha preparado tudo na praia para eles.
O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer assim, aquiete-se, entenda que Deus é todo poderoso. E Ele vai suprir as suas necessidades dentro do tempo dEle. E tudo isso para você vai ser aprendizado. E você vai entender que Ele sempre nos dará livramento. Seja de não passar pela situação ou de passar por ela e nos habilitar a crescermos dentro desse problema e sairmos mais fortes. Uma fé muito maior e um coração muito mais confiantes na pessoa de Deus. E ele encerra dizendo que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete, você não está só. Você está guardado em Deus. De outra forma, o Deus que esteve com Jacó nos anos com Labão, o Deus que esteve com Jacó nos anos de dificuldade, o Deus que esteve com ele, fazendo-o prosperar no meio das perseguições e da dificuldade, o Deus que não permitiu que Jacó fosse destruído ou destituído por Esaú, aquele Deus que pôs fim à guerra entre os irmãos e fez Esaú suprir Jacó em todas as suas necessidades. Esse Deus é o Deus que está com você. É o Deus que zela pelos seus filhos e cuida de nós. Eu quero encerrar dizendo o seguinte. Pastor, eu aprendi. Introjetar, pastor, é difícil. Eu entendi. Isso precisa decantar. Porque eu continuo aflito. Minha alma continua sedenta por ter o domínio da vida. Né? Então, o que eu preciso é me aproximar mais de Deus. Como uma criança que bebe do leite da mãe. A criança está desesperada, né? Gritando, com fome, e aquela criança grita e fica vermelha, e ela berra, e quando a mãe põe no peito, ela... Frita, né? E ela vai bebendo do leite da mãe, bebendo do leite da mãe, bebendo do leite... E ela respira, e o que é que acontece depois? Ela descansa. Ela deleita. Você precisa deleitar-se em Deus. Descansar no colo do Senhor. Compreendendo que Ele é majestoso, poderoso, infinito. Que todo o seu conhecimento é suficiente para a minha vida. Por isso eu devo e posso confiar e aquietar meu coração e me submeter a Ele, entregando a minha vida, o meu caminho, os meus problemas e as minhas tribulações. Deus foi, é e será sempre, meus irmãos, nosso socorro, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos orar? Pai do céu, nós nos colocamos diante do Senhor. Na pequenez da nossa aflição. Nos faz enxergar as tuas grandes obras, como diz o teu salmista.
Nos faz contemplar as tuas obras, Senhor. Nos faz ver o grande Deus poderoso que tem cuidado de nós. Deus. Nos alegra, Senhor, nessa manhã. Cuida das nossas vidas, das nossas dificuldades. Entrego nas tuas mãos, Senhor, Dona Vilma, minha mãe, e te peço que, em nome de Jesus, o Senhor esteja com ela no meio da cirurgia. Ela é tua, Senhor. E te peço que o Senhor peleje essa batalha por nós. A ti, Senhor, seja a honra, a glória, o poder, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. E a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as benditas consolações do Espírito Santo aquietem os vossos corações em Cristo Jesus. Aqui, da Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra, agora e para todo sempre. Deus abençoe a sua vida e te dê um excelente domingo, excelente semana, na presença do Senhor. Amém.